Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao episódio 34 do AceleraCast. Estamos com uma presença de peso, como nosso sócio Felipe costuma dizer, Ricardo Bresciani. Mas antes de eu apresentar o Ricardo aqui, queria lembrá-los de ativar os sininhos, se inscrever no canal, dar o like e, claro, encaminhar esse link aqui para os seus amigos e colegas para que possam compartilhar aqui conosco esse grande bate-papo. Junto comigo aqui tem o Giba também, que vai conduzir aqui o podcast. O Giba já tem bastante experiência em podcast, né, Giba? Um pouquinho. Boa tarde, pessoal, tudo bem? E então vamos lá, vamos falar aqui do Ricardo Bresciani. Antes de fazer uma breve apresentação, conheci o Ricardo no programa de Masters da Startse. Isso mesmo. Até presente aqui o livro da turma lá, da né? Turma. É da Startse. Foi um programa que durou um ano, depois mais um ano, e agora Depois, tem mais um ano, né? Se Deus quiser, mais um ano que vem. Mais um ano que vem. E a gente acabou se aproximando, conversando lá, como outros grandes colegas que a gente teve lá. E o Ricardo, ele tem uma grande experiência no mundo da construção civil, vai contar bastante dessa trajetória. Uma coisa curiosa para vendedores que estão nos assistindo, né? Ele disse que não tinha o perfil de ser vendedor, eu disse que não acredito, conhecendo o Ricardo, né? Ele falou, você está zoando? Eu falei, não, é sério, eu não sabia nada de vendas. E então é isso aí, estamos aqui com o Ricardo. Ele, além de várias coisas que ele também é cofundador e conselheiro da Fazenda Cubo, uma experiência super legal, uma fazenda vertical, é assim que fala? Isso mesmo, Urbana Vertical. Urbana Vertical, que também a gente vai se aprofundar no tema, e é sócio da Marbre Empreendimentos e Participações, é isso? Isso, para pagar as contas. Legal, para pagar as contas. Então, seja muito bem-vindo aqui, Muito obrigado, Ricardão. Marcelo, pela oportunidade, pelo convite. Você acertou, eu sou de peso mesmo, eu tenho 3 dígitos no peso, mas é assim mesmo. Faz parte, né? A gente cresce, né? Como bom italiano, né? Como bom italiano. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre vendas, mundo corporativo, o mundo dos negócios aí, que é algo que a gente sempre traz aqui para nossa reflexão. E antes de tudo aí, Ricardão, eu queria que você contasse um pouquinho do seu breve histórico corporativo. Sei que você tem uma trajetória nacional variada e internacional. Aí, né? Muito bem, eu desde garoto eu me interessei por indústria. Meus 2 avós são imigrantes, um italiano, um alemão. Os 2 chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás. Os 2 montaram empresas que tiveram sucesso. E isso constrói o caráter e as habilidades da gente. E eu me interessei sempre pela indústria, fui sempre muito bem cuidado pelos meus avós, sempre me convidavam para trabalhar de graça e ver o que alguma coisa, mas eu aprendi bastante coisa. Então, quando eu decidi pela minha carreira, eu optei por engenharia mecânica, me formei em engenheiro mecânico, com essa visão industrial. E antes mesmo de terminar, eu fui fazer estágio, fiz um pouco em Itaipu, para conhecer a obra, e fui fazer estágio na Engesa, que naquela ocasião, 1980, era um grande produtor nacional de veículos bélicos e de tratores agrícolas gigantescos. Naquela ocasião, um agricultor encomendava trator para a gente assim: meu trator tem que durar uma safra. Eu só quero pôr diesel e trocar o tratorista. Então, imagine o desafio que é fazer um trator assim. Mas, enfim, a Engesa foi uma escola, engenharia mecânica pura, brasileira, aprendemos muito, conhecemos muita gente. Num determinado momento, a família me convida para trabalhar na empresa da família, que era uma fabricante de pincéis e rolos de pintura. A Pincéis Tigre, que naquela ocasião era uma das, se não a maior da América Latina. E eu fui para lá com a missão de desenvolver o setor industrial. Mas aí tem um aspecto interessante que fica de mensagem para vocês. Eu descobri que eu tinha um diferencial que não sabia que era tão importante. Eu falava inglês bem. Em 1983, isso fez toda a diferença, porque eu estava lá 3 semanas, vieram os clientes do Canadá, como é que atende, chama o Ricardo, porque ele fala inglês. Aí o Ricardo vai lá, conversa com eles, os caras, a gente cria uma boa sintonia. Eu ia casar logo depois, me convidaram para a lua de mel terminar no Canadá, assim foi, a empresa pagou a diferença, fomos para o Canadá, estabelecemos relação. Naquele mesmo ano, a China pôs de valoração aduaneira em alguns produtos, e nós passamos a fornecer para fabricantes americanos o que eles compravam da China. O que foi importante aí? Eu fui convidado a conhecer muitas fábricas nos Estados Unidos. Eu já comecei naquela época a ficar tagarela, comecei a soltar a capacidade de conversar, de comunicar, e aí vem a primeira mensagem para o vendedor. O vendedor é um construtor de relacionamento, ele é um construtor de pontes entre gentes, tá? Não entenda diferente. E aí a gente começa, vai na fábrica, vende o pincel, vê a máquina do cara, volta para casa, fala, nossa, eles têm uma máquina genial que faz... Tem essa máquina? Onde eles compraram? Então, e assim foi, acabei indo envolvido tanto na compra quanto na venda, e eu atendia
porque eu falava essa língua. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, só a nata naquela ocasião. Então eu tive uma oportunidade de conhecer bom mundo. E assim foram por 15 anos. E aí a minha família vendeu a empresa, ou a empresa foi comprada, na verdade, num movimento de uma outra empresa brasileira, que tinha o mesmo nome, né? E essa empresa nos comprou para proteger a marca, que a prioridade possivelmente podia ser interpretada como nossa. E aí começa uma segunda história, na mesma empresa, só que com um dono novo. Meu sobrenome não valia mais nada, então era o trabalho. E foi uma experiência incrível, porque aí que a gente desenvolve a liderança genuína. Ninguém mais precisava falar nada para mim, porque eu assinava com tal nome. Era na conversa com eles. Aí foi uma coisa interessante. Foi mudar o jeito de tratar as coisas, porque agora eu não era o dono, mas eu respondia pela empresa. Eu cheguei nessa posição. E aí que entra a conversa do vendedor. Eu nunca tinha vendido nada. Só que quando você assume a liderança de uma empresa, ou você sabe vender alguma coisa, ou você não faz mais nada. Você não cresce mais. Então, saber vender ou ter alguma habilidade comercial é fundamental para a gente crescer, qualquer que seja o negócio. Você pode começar numa outra área, mas se você quer ir longe mesmo, você tem que dominar o comercial. Não adianta. Pode dar um monte de volta, é o comercial. Então, o vendedor, às vezes, não lembra da importância que ele traz, porque ele traz receita. Um monte de gente sabe cortar despesa, mas ele que traz receita. O resto, não precisa falar mais nada. Né? Muito bem. E aí eu fiquei mais 8 anos, então, nessa mesma empresa, que agora era a minha querida conhecida, minha casa, mas com outro dono, e aí eu fui capturado por um grupo francês, também materiais de construção, aí no caso telhas, para cuidar da operação brasileira. Eles estavam terminando a fábrica, tinham uma série de problemas e na área comercial. Aí me chamaram, fizeram uma proposta irrecusável porque eles perguntaram, como é que você quer para vir para cá? Eu montei um pacote bonitinho, sem muita ganância, mas me protegendo bem. Eles falaram, muito bem, assina aqui. Pronto, acabou. Foi simples assim. Não, foi um monte de entrevista aqui na França, mas deu tudo certo. Aí fui para lá. 4 anos depois, eu assumi a América Latina, que foi México, Colômbia, Peru, Chile e os nossos vizinhos, além do Brasil. Também aí eu tive que aprender espanhol, nunca fui na escola, mas a equipe me ensinou espanhol. Foi muito interessante. Então, as reuniões eram tudo misturadas. Na França era inglês, aqui no Brasil era português e na América Latina era espanhol. E você, às vezes, estava lendo um e-mail em inglês, mas tinha que falar em espanhol. Foi um exercício, ou é um exercício muito bacana isso daí. Então, a gente tem que estar se virando nos 30 rapidinho aí. Então, essa é mais ou menos a história. Em 2018, eu encerrei minha carreira de executivo e eu fui me envolver numa outra coisa interessante, o mundo das startups. A gente, naquela ocasião, eu participava de um comitê de uma empresa de materiais de construção, a vida inteira material de construção, e essa empresa montou um comitê de inovação e estratégia. E a gente lá começou programas de aceleração em 2018 para startups do setor. E foi uma escola, porque à medida que as startups foram ganhando representatividade e impacto no setor da construção, a empresa foi evoluindo o modelo dos programas de aceleração. Então, a gente faz mentoria, a gente faz uma série de papéis para ajudar a startup se desenvolver. E é uma escola. É uma escola. É uma escola tão importante que eu passei a ser investidor em várias pequenas startups para justamente aprender com eles coisas que interferem na minha vida profissional de hoje. Eu e meus irmãos somos sócios e o que a gente faz é desenvolvimento imobiliário. Loteamento, somos parceiros em corporações. Então, as soluções de venda, de gestão de propriedade, de acompanhamento de obra, enfim, tudo que está envolvido no ecossistema da construção ajuda a gente a melhorar o nosso negócio. Então, essa é a minha história aí. E aí eu fui para a Startse. Eu conheci o Cruel numa Agri-Food Tech. O meu filho, que também é engenheiro, mas ambiental, ele decidiu sair da empresa que ele trabalhava e montar a fazenda urbana vertical, que depois a gente vai falar. E aí a gente começou a ir nos eventos de Agritech. E o primeiro que a gente foi da Startse, onde eu conheci o Cruel, que é influenciador, assim... Fantástico. É fundamental, né, Marcelo? A gente conversar com ele para a gente entender o que a gente não está vendo.
né? Então, primeiro você tem que acreditar que você não está vendo tudo. E ele ajuda você a ver isso. Enfim, e aí a gente entra no mundo das startups, entra no mundo da Startse. Começamos em final de 2019. Sim. Né? Eu conheci o Marcelo já por vídeo em 2020, mas viemos nos conhecer pessoalmente só em julho de 21, quando voltamos a ter o presencial. Naquela ocasião, eu era da turma cobaia, a gente adora ser cobaia, né? Aí eu fiz um presencial, uma semana depois entrou o lockdown. Foi assim, para tudo, era um plano para um ano. Nossa, começa tudo de novo, vai para o digital. Foi incrível, aprendemos muito. Eu teria tido muita dificuldade como líder de uma equipe sul-americana para trabalhar pelo digital e estar em contato com o mercado. Eu não gosto de ficar num escritório atrás da mesa, vendo relatório, papelada. Eu vou com os vendedores no fim do mundo, se precisar, para ver um cliente importante, para ver um projeto importante. E eu fiz isso na América Latina inteira. Foram centenas de cidades, talvez 2 centenas, não é tanto assim, mas que eu visitei com os vendedores, né, de cada país, para a gente entender o que estava acontecendo ali, poder dar, ou avaliar, ou criticar o que estava acontecendo, e isso não dá para fazer na web. Lá sentir o cheiro da obra, subir escada. Eu nunca esqueço o dia que a gente subiu no topo do telhado da Catedral de Medellín, deve estar uns 5 andares do chão, para poder ver se o projeto de sobrecobertura estava dentro das normas europeias. E eu quis ver, porque era uma responsabilidade muito grande. Mas, enfim, até isso a gente fazia. Punha todo o equipamento de EPI, punha lá o cinto de segurança e subia lá no topo da catedral. É uma experiência isso. Né? Sim, legal. E aí, com isso, concluo toda a apresentação, meio demorada, mas dá para ter tá uma bom, visão uma história dessa não dá para contar rápido, né, Carol? Sem contar os outros detalhes aí. Se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Ricardo, você contando sobre sua história, sua trajetória, você se mostrou uma pessoa muito aberta a mudanças, o que no mercado, principalmente de construção, talvez não seja muito comum. Né? Um cara disposto ao novo, a inovações, a mudanças e a novos desafios. Como que você acredita que isso impactou para a sua trajetória de sucesso? Totalmente, Gilberto. Porque, como eu te falei, você ficar no modelo tradicional o tempo todo, você não ousa enxergar para frente. E num dos gurus da vida, a gente aprendeu o seguinte. Foi no curso de aprimoramento de motorista que eu fiz com o Ingo Hoffmann e com a Helena. Caramba, foi bem assessorado. Foi. Éramos várias pessoas, a gente comprava um curso, era mais ou menos 20 pessoas, e ele falou uma coisa muito importante que responde a sua pergunta. Quando você tem uma emergência com o carro, você não olha para o guardrail, você não olha para o outro carro, você tem que concentrar a sua visão aonde o carro vai. Porque se você olha para o obstáculo, você bate nele. E assim é na vida. Se você fica olhando o que não dá para fazer, você não faz. Se fica olhando o que é difícil, você não supera. Então, a cabeça aberta talvez tenha sido impactada, sei lá, mais de 2 décadas atrás, por essa discussão de olhar para onde você quer ir e não olhar para onde tem o problema. Porque o problema vai ter sempre, não adianta, ele está sempre na frente da gente e cada vez você tem que ir mudando o olhar por isso. Quanto mais a gente se apega nele, mais a gente se aprofunda. Pronto, se abraça e cai junto. Ou se afunda. O Ricardo, é uma coisa legal também, assim, que eu acho que a gente teve a oportunidade de ir lá para o Vale do Silício, né? Correto. E eu acho que, assim, isso tudo talvez seja moda agora, estudar sobre startups e tudo mais. Mas o Ricardo me contou uma história em off aqui que eu queria que ele repetisse, que é da história do o pessoal fala de... como é que fala? Rápido? Aprendizado rápido? Fast learning? Que tá na moda agora de você fazer Agile. Agile. Me conta a sua experiência Agile, de como é que foi ter que reproduzir um produto que a China exportava, acho que para o Canadá. Isso. Não. Então o Agile já existia há bastante tempo, né? Não, então, essa história lá, que aquela vez que eu falei que eu falava inglês, que naquele mesmo ano a China os Estados Unidos pôs uma valoração aduaneira sobre um tipo de pincel que os Estados Unidos comprava. E os fornecedores... os traders americanos que compravam da China e vendiam nos Estados Unidos, eles não podiam perder os pedidos que eles tinham.
E quando entrou isso daqui, tudo que estava vindo da China voltou, porque o valor ficou absurdo. Enquanto se discutia como resolver, eles foram atrás de novos fornecedores. Naquele tempo, gente, não tinha celular, não tinha computador, e nós recebemos um telefonema dizendo o que eles precisavam. Não tinha foto para mandar por e-mail, não tinha nada disso. Era telex. Né? E eu me lembro que foi um alívio quando chegou o fax. Né? Aí eles explicaram o produto, né? E eu tinha 48 horas para apresentar um produto equivalente que a gente conseguisse produzir em escala, de forma rápida. Então, juntando a turma da equipe, aí eu usei o aprendizado na Ingesa. A gente fazia Frankenstein. O que tem no mercado de motor, transmissão, eixo? Aí foi a mesma história. O que tem na fábrica de cabo, de virola, de pelo, que dá para construir, que está tudo pronto, é só ligar a máquina. Aí você constrói um produto a partir disso, mas aí veio a parte difícil, que foi o aprendizado de como levar o produto para lá. Qual é a embalagem? Como que eu ponho no container para minimizar o frete? Porque tudo isso interfere. Enfim, ao final de 4 dias, nós conseguimos fazer a oferta, ganhamos um pedido, crescemos pra caramba. Foi um aprendizado bacana. A gente vê que Agile. É o Agile, né? As coisas vão mudando de nome, mas no fundo, no empreendedorismo, nas vendas, se você não for ágil, né? Rápido para sentir o cliente, e mais do que isso, né? Você trouxe o Ingo Hoffman aí, você poderia ter focado no problema, né? Nossa, não tenho essa peça, não tenho essa máquina e tal. Ou, o que eu tenho à mão para poder resolver o problema? Perfeitamente. Então, e aí, a minha irmã me deu o apelido maldoso de MacGyver. E eu tive a oportunidade de visitar a casa do Ricardo, ele está construindo um hovercraft. Assim que fala? Isso mesmo, exatamente. Com as próprias mãos, assim, o negócio funciona, na verdade, eu comprei na internet um projeto dos anos 60 com motor a gasolina e estou fazendo um com PVC expandido e tudo eletrônico, motor elétrico e tal. Um dia vai funcionar. Já testei, ele sai do chão. Agora pronto, já está rodando. Legal. Então a gente teve nessa história de aprender mais, né? Eu acho que foi muito legal. Eu tive com o Ricardo lá no Vale do Silício, foi uma experiência bem rica. A gente chama o Ricardo que ele é o presidente do conselho, né? Então sempre tem as perguntas difíceis, o Ricardo é que vai falar. Tanto quanto é para falar bem, quanto quando é para criticar. Mas queria que você pensasse aí, Giba, alguma pergunta. A gente vê muito sobre o Vale do Silício, né? A gente fica, às vezes, endeusando, né? Depois eu conto um pouco a experiência da Malu, minha filha, que a gente teve lá. Mas que você perguntasse... É muito animada a filha dele, Putz, sensacional, é um companheiro ideal pra gente. Fez bastante bagunça lá com a gente. Foi bom porque um dos nossos amigos que já esteve aqui no podcast, o Felipe, né? Ele falou, não, Marcelo, vamos ali na loja da Apple com a Malu. Eu falei, Felipe... Você vai me quebrar. Aí ele foi... A ideia é sua, mas... A ideia é sua, mas o cartão é meu. Mas aí ele deu a mão pra Malu e foi passear na loja da Apple. Você já pode imaginar o que aconteceu. Né? Tem que deixar o ônus pra ele. Deixar o ônus pra ele. E, Filipão, saudade de você aí, né? Saudade de você, Filipão. Você sumiu, baiano. Puxa vida. E aí, Giba, eu queria que você fizesse uma pergunta do que tem lá no Vale do Silício, etc e tal, porque o Ricardão ele tem um olhar muito apurado, teve até que fazer algumas correções e alguns palestrantes lá, né? Estavam com os dados antigos do Brasil, assim, né? Mas... não. Quando fala mal do Brasil, eu subo na mesa. O cara pegou o dado de 3 anos, que é isso. Mas então eu queria que você perguntasse alguma coisa, curiosidade aí que possa fazer sentido e que o Ricardão trouxesse a leitura dele. O que eu queria saber um pouco de você, Ricardo, é o que te motiva, na verdade, a continuar nesse processo de desenvolvimento, e você citou o exemplo de agora ter participado do curso da Startse. O que te motiva ainda continuar nesse processo de aprendizagem contínua, no tão dito lifelong learning? Exatamente essa expressão. Né? Eu não vou dizer que isso é um vício ou uma dependência, mas é saudável. A única forma de você regular a sua humildade é você estar disposto a aprender. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é tanta informação que a gente tem hoje. E o Marcelo usou uma palavra muito boa para descrever o nosso conteúdo lá na Startse, é curadoria. Então, em poucas horas mensais, a gente tem um volume de informação com uma curadoria muito boa que te põe ao par das grandes tendências do mundo.
Então, isso assim, deixa a gente atualizado com coisas de qualidade que você pode aplicar na sua vida, discutir nas empresas que a gente mentora ou participa consultivamente de alguma forma, e te ajuda a entender melhor um mundo que se transforma numa velocidade absurda. Né? Pegando a palavra, a expressão do professor Daniel, lá da reitor da Universidade Nova de Portugal, a gente tem, neste século, uma coleção de cisnes negros, que são eventos inesperados, né? Como a pandemia, como a guerra da Ucrânia, como a crise XYZ e a outra crise, que desafiam a nossa vida o tempo todo. Então, se você não se acostuma a ficar mudando de lugar e viver com o desconforto, a gente se assusta. E aí que está a história. E você que tem muito conhecimento, muita bagagem e tem boas fontes de conhecimento, o que você diria, ou como que você busca entender qual é a melhor fonte de conhecimento, desse conhecimento para você, como, por exemplo, você chegou na Startse, e quais são os meios que você se utiliza para buscar conhecimento de qualidade? Bom, o melhor não existe. Uhum. Então a gente faz uma colcha de retalhos de vários conhecimentos e você tenta filtrar, porque o volume que vem de besteira é enorme. Então, se você não dá uma aprofundada nos temas que te interessam, você acaba levando um pedaço que não é bom. Geralmente você conversa com um amigo que conhece aquele assunto ou pergunta para ele, isso aqui é verdade, se o cara conhece, né? Ele fala, não é bem assim, faltou dizer aquilo lá. Então, não tem o melhor. Você tem que se expor a várias coisas e aí você vai fazendo uma segunda curadoria daquilo que te interessa. E naquilo que realmente apaixona, dá um deep dive. Hoje em dia tem ferramentas incríveis de busca. Desce lá, vê o que tem. Se puder, conversa com alguém, senão anota para o dia que você estiver na região e lá ver o que está acontecendo. Acho que hoje uma boa fonte também é se juntar de boas pessoas em volta. Nunca esqueça disso. A internet é solitária. O conhecimento coletivo tem uma velocidade. Esse grupo que o Marcelo falou, que a gente está junto há 2 anos, nós éramos 97 o ano passado, somos 26 esse ano. Nós temos encontros presenciais. Só que a velocidade da interação e troca de experiência é alucinante e desafiante para quem nos recebe. Sim. Então, esse é o ponto. A interação é uma das ferramentas mais poderosas para você conhecer. E essa interação tem que ser com pessoas de culturas diferentes, origens diferentes, visões diferentes, senão você vai ouvir mais o mesmo. Senão atrofia, ninguém pensando diferente de você, Pronto. só concordando com o que você fala. Pronto. Fica muito E nós fácil temos um formar privilégio, opinião. nós não temos 50% de mulher na classe, mas as que estão lá valem por 50%. São muito duras meninas lá. É um time bastante heterogêneo, né? Sim, é verdade. E de fato fica um desafio ali para o time da Startse, que vai sempre se superando para entregar mais conteúdo. Exatamente. E é muito legal. Ô, Ricardo, e conta um pouquinho, assim, a gente teve a experiência lá no Vale, né? Você já tinha ido para lá antes? Não, só turismo, é só São Francisco. Tá. O que foi mais interessante, assim, no seu olhar do que a gente vê daqui, né? Que as organizações exponenciais estão lá, as startups. Perfeito. Quer dizer, parece que lá é um negócio que é fora do planeta, né? O que você viu estando lá? Essa era a minha curiosidade. Por que tem esse polo lá? O que aconteceu ali? Né? Porque tem que ter uma razão. E quando você volta 100 e poucos anos na história da construção daquela sociedade ali, porque a Califórnia sempre foi algo fora do padrão. Mas quando você vê Escola Berkeley, Stanford, uma criando prêmio Nobel, outra criando super gestores. Então você tem uma fonte de pessoas preparadas numa mesma região, numa mesma Bahia, vamos dizer assim, geograficamente. Simultânea a isso, você tem mentalidades disruptivas e investidores malucos dispostos a perder $50 mil em 5 minutos. Melhor do que ir para Vegas. Né? Então, quando você junta isso, eu estou falando de um século, não é uma semana. Você cria um ecossistema onde você tem fonte de talento, fonte de informação, fonte de dinheiro, liberdade de empreendedorismo que construiu o que eles são hoje. Então não é que aconteceu num passe de mágica da dia para a noite. Foi sendo construído.
E é impressionante a velocidade das coisas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é o tempo de decisão entre um pitch de uma startup e o cheque do investidor que acontece nos Estados Unidos e isso no Brasil. Conta um pouquinho pra gente, pra quem não conhece. Olha, lá nos Estados Unidos, assim, os depoimentos que nós ouvimos são cheques assinados de 10 minutos a 60 dias. E no Brasil é uma gestação. Né? É de 6 meses a 9 meses para tomar decisão depois de checar 1000 coisas. Talvez porque a gente não é tão arriscado, talvez porque a gente não tenha tanto dinheiro na carteira, mas é interessante entender isso. A gente vai precisar encurtar esse ciclo para poder dar espaço a novas oportunidades. Você acredita que isso se deve mais ao perfil de gestão do Brasil e de investidores brasileiros ou que isso faz parte até do próprio ecossistema taxativo de análise de uma empresa, de análise de risco e potencial? Eu diria que é uma combinação de vários fatores, Giba, não é só um. Uhum. E um dos fatores é o liability, ou a responsabilidade de quem está investindo. Uhum. Os Estados Unidos criou mecanismos onde você põe o dinheiro e o seu risco está limitado ao dinheiro que você pôs. Não tem volta. Uhum. Né? E no Brasil a gente precisa tomar muito cuidado. Porque sem querer você está ajudando alguma coisa que faz alguma besteira e você é investidor, você não necessariamente responde pelas decisões. Uhum. E dependendo do caso, você pode receber a corresponsabilidade e aí não dá para segurar. Né? Então, esses modelos de enxergar o papel de cada um têm limites mais claros naquele ambiente. Minha primeira percepção foi essa. Okay. É uma coisa muito legal que me chamou a atenção, acho que é a diversidade, né? Também. Teve a história da corrida do ouro, em que muita gente foi para lá, de todo mundo, e você anda lá nos bairros de São Francisco, e meu bairro parece que tá na Itália mesmo, né? Tem um bairro hippie, enfim, o negócio né? Embora em outras cidades dos Estados Unidos tenha o tal do Little Italy para todo lugar, lá a diversidade é bem... É verdade. A gente até tem um caso, se você puder trazer aqui, Ricardo, aquela história do Google, né? Que o pessoal desenvolveu um produto e que só não tinha. Sim. Conta essa história. Essa aí é muito galera. interessante. Isso para os vendedores também, lembrem disso quando vocês forem preparar a sua pasta para as visitas da semana. A gestora que nos recebeu explicou que eles estavam preparando um produto que envolvia imagem, edição de imagem, velocidade de obtenção da imagem. E o caso é público, então eu posso falar, já está na imprensa, não estamos ferindo nenhum disclosure, que essa é outra coisa que a gente tem que aprender, o que é direito seu falar. Era um smartphone com uma câmera e era para ser vendido no mundo inteiro. Mas na equipe de desenvolvimento e validação, a diversidade de seres humanos não era igual dos mercados-alvo. E algumas cores de pele não eram bem processadas, porque nunca foram testadas. Então, como é que você vai para um mercado que tem uma população específica de um determinado tipo, sem você ver se aquilo lá funciona para essa população? Então, esse é um exemplo da importância da diversidade. Não é lero-lero ou para ser bonitinho. É fato, é negócio. O vendedor que vai para uma certa região, ele tem que entender a cultura da região, o que é bom, o que não é bom, o que se fala e, principalmente, o que eles precisam naquele lugar. Não adianta levar um produto, vai vender ar-condicionado para esquimó. Você pode ser um ótimo vendedor, mas você não vai vender 2 vezes. Então, é preciso entender um pouco. Né? Tem uma história curiosa aqui. É legal estudar história mesmo, né? E na história do Brasil, teve alguns anos atrás uma trilogia lançada pelo Laurentino Gomes, que reconta a história do Brasil sob a visão de um jornalista. E tem uma passagem muito curiosa. A partir de que eu li aquele livro de 1808, o meu herói é o Napoleão Bonaparte, porque ele que levou a corte portuguesa a vir para o Brasil. E essa vinda para o Brasil que mudou a história desse país. Se você olha a colonização espanhola, tem uma dezena de países, né, que ficaram descendentes da Espanha. E de Portugal, somos só nós. Um país de mais de 210 milhões de habitantes. Por que todos lá fragmentaram e aqui não fragmentou? Óbvio, nós temos diferenças, mas uma coisa é uma diferença, outra coisa é você dividir. Né? São 2 coisas muito diferentes. E um dos fatores foi a presença, por 13 anos, da corte portuguesa no Brasil, que não deixou
ninguém fazer nada para se separar. E quando criamos a independência, que segundo esse livro foi sugerido pelo próprio rei de Portugal, que não queria voltar para lá, que queria ficar aqui porque adorou morar aqui, viver aqui, mas foi forçado por razões da própria monarquia, ele sugeriu ao filho tal do Dom Pedro que, vamos resolver essa história, né? Não existe nada escrito, mas é a interpretação do conteúdo das cartas entre pai e filho que sugere esta possibilidade, né? Vamos falar no mundo das possibilidades. Então é isso. Eu acho que... E onde eu queria chegar? Falamos das besteiras lá. Quem que protegeu a família real para vir para o Brasil? Os portugueses estavam com uma frota decrépita. Foram os ingleses. E os ingleses falaram o seguinte: olha, vocês não têm dinheiro, eu não quero nada. Eu vou levar vocês para lá, vou acompanhar a corte, o rei, a rainha, a família, tio, o vô, todo mundo. E meu preço eu quero ser o primeiro e único país a comercializar com a sua colônia, que somos nós, Brasil. E a Inglaterra, então, conseguiu o direito de comercializar com o Brasil. Foi o primeiro país que as tentativas anteriores da Holanda e da França foram rechaçadas, a por muitos anos vender. E nessas vendas, além de bacanas estações de trem, de ferro fundido lindas que a gente tem pelo Brasil inteiro, eles mandaram muitos patins de neve. Eu não sei o que fizeram com o patinho de neve, né? Mas, enfim, veio um monte de patinho de neve para o Brasil. Vocês viram maçaneta, armário, usaram a bota, mas veio para cá. Isso ele conta no livro, e isso tem a ver com a história que nós estamos falando, de se preparar para o seu mercado. E você comentou sobre ser um bom vendedor, mas não vender duas vezes. O que você acredita, Ricardo, que além de um bom relacionamento, de conseguir criar essa conexão, um bom vendedor deve ter para ter essa longevidade junto ao cliente? É exatamente isso, entender o que o seu cliente precisa e vender algo com o preço adequado, que vai responder àquela necessidade. Você fazendo isso, você já criou a sua segunda venda. Porque se você vender o patinho para o baiano, o que ele vai fazer com aquilo? Não adianta você voltar lá, você ser um cara bacana, né, o seu preço é o melhor do mundo, eu não tenho o que fazer com aquilo. Então você precisa entender a necessidade, ajustar a sua pasta para as visitas que você vai fazer, entender bem essa pessoa, isso é muito importante, entender bem o que você está vendendo. Você tem que ser um doutor no produto que você está vendendo. Vale a pena ir nos produtores daquilo que você vende, ouvir os diferenciais, ver os diferenciais, validar se eles são diferenciais de verdade ou se você conversa. Se tiver dúvida, pergunta, porque quando o cliente perguntar, você vai ter 1 segundo para dar a resposta certa. Não pode chutar. Então a longevidade vem desta maestria em você combinar a oferta com a necessidade pelo valor adequado. O Ricardo trouxe uma coisa bem legal, que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o vendedor, né? Ainda falando sobre essas características. E uma delas é que antes de você chegar na área de compras, né? Que você passe onde o seu produto está sendo exposto, né? Exatamente. Conta um pouquinho dessa experiência aí, se você puder falar um pouquinho também da diferença entre o representante de vendas e o vendedor CLT, né? As dificuldades dos dois modelos. Perfeitamente. A gente, quando conversa com os vendedores, pega os feedbacks, como for a sua visita, com quem você falou, enfim, o que aconteceu. E, normalmente, eles vão direto para a salinha dos representantes ou dos vendedores, entram na fila para esperar a hora de falar. E ele vai lá para discutir o pedido. Eu acho que dá para fazer muito mais coisa antes de discutir o pedido. Eu sempre achei muito interessante, e eu gastei muitas horas da vida nessa salinha, não importa o cargo que a gente tinha que ficar na salinha e ficar quietinho, não tem o que fazer. Ou você não joga o jogo que você uma etapa da venda, né? Tem que fazer. É uma etapa da venda. Então, eu ia primeiro na loja, aonde meu produto está exposto, como o meu produto está exposto, por quanto ele está sendo vendido, o que tem parecido em volta, por quanto está sendo vendido. Chama, se tiver um promotor, chama o vendedor daquele corredor, chama quem tiver disponível na loja para te contar um pouquinho da história. Teu produto está limpo? Eu ia no home center, né? Naquela época, home center, loja de material de construção, autosserviço, porque as que são de balcão não tem como visitar. Mas você ia lá para ver a exposição do seu produto. Se o produto está sujo, está quebrado, está mal apresentado, não vai vender nada.
É assim que eu vou ficar na minha casa? Não quero. Então você tem que estar com uma apresentação, porque você tem segundos para capturar a intenção ou a atenção de quem está passando naquele corredor. Não pense que todo mundo, em matéria de construção, o cara acorda de manhã, né? Olha para o espelho, hoje eu vou comprar uma telha, hoje eu vou comprar um pincel. Não é assim. O cara pode pensar no iogurte, pode pensar na cerveja, no material de construção ele vai comprar porque precisa, ele não acorda, sabe, com a solução pronta na cabeça. Ele acorda com o problema. Putz, essa noite inteira teve goteira, o que eu vou fazer? Né? Então ele tem que, ou ele vai para a loja, ou vai ligar para um amigo, ou vai consultar. Naquele tempo não tinha internet, então ele ia na loja para se informar. Portanto, o vendedor da loja tem que dominar o seu produto, senão ele não vai conseguir vender. Se o seu produto é muito complicado ou não é conhecido, esquece. Ele vai desistir porque ele não quer passar vergonha na frente do futuro comprador, não é verdade? Então você tem que estar lá na loja. E depois você vai falar com o comprador, porque você vai estar preparado para discutir mix de produto, apresentação, volume, né? Preço de venda. Se o cara está pondo um preço de venda que ou é muito baixo ou é muito alto, algum problema você pode ter. Você tem que ajudar. Sim. O comprador muitas vezes interfere no preço de venda na prateleira ou no corredor lá no stand. Então você precisa estar preparado, porque aí você vai fazer uma conversa que vai... Você é uma espécie de consultor da empresa, e não o vendedor. Você não vai lá para tomar o dinheiro dele, você vai lá para ajudar o negócio dele a se desenvolver com o seu mix de produto. Esse é o que o Marcelo me provocou para falar. Bacana. E, Giba, a gente tem feito vários trabalhos aí, né, com empresas também nessa situação de representantes, né? Sim. Como é que você vê aí, sem citar nomes de empresa, claro, né, não precisa citar, mas como é que você vê essa relação da empresa, da indústria, né, com os representantes? Faltou essa resposta. Não, deixa o Giba falar. Então o Giba fala e você complementa. Acho que vai ter muito espaço para complementar, porque é uma necessidade hoje do mercado, tanto o varejo ou a ponta conseguir entender a indústria e entender como que ele pode também dar mais vazão à mercadoria da indústria e à produção da indústria, e a indústria na hora de ofertar não ficar focada em empurrar mais produto ou aumentar a coleção, porque o público quer coleção. Sim. Nem sempre é isso. Exato. E eu acho que falta muito essa ponte de relacionamento entre o varejo e a indústria. E aí acho que cabe o seu complemento, como que o representante pode apoiar isso, porque o representante muitas vezes não enxerga. Ou ele recebe a carga, a pressão da indústria para conseguir dar vazão à produção, e aí ele acaba se apoiando em alguns clientes que ele tem, ele já sabe para quem ele vai ofertar determinado produto. Acho que falta um pouco desse lado consultivo, e aí eu queria até dar espaço para complemento. Completando a pergunta, como que faz para manter os representantes próximos da indústria? Uma vez que ele não tem um vínculo, vamos dizer, de CLT, né? Sim, o vínculo é no bolso só. Mas, enfim, vamos entender que ao longo do tempo, estes mecanismos estão evoluindo, estão mudando muito. Quando eu comecei a trabalhar, na empresa que eu trabalhava, só tinha representante. E as lojas só tinham acesso à informação que estava no jornal, na revista ou na apresentação do catálogo que o representante fazia. Acabou. Isso, obviamente, valeu e foi usado por muitos anos. Só que isso gradativamente desaparece. Por que gradativamente? Porque não é em toda a loja de todo esse país que você tem todos os instrumentos digitais disponíveis e atualizados todo dia. Material de construção é uma cadeia tradicionalista. Muitas coisas demoram a ser implementadas. Então não se assuste se chegar numa loja e o cara abrir uma pasta para procurar o preço. É raro, mas tem. Ainda tem. Pois tem. QR Code com menu, calma. Você vai encontrar aqui em São Paulo, mas quando você vai lá para a fronteira do Acre, né, sempre você vai achar. Né? Então, mesmo porque nem sempre tem sinal bom, o cara não consegue usar. Mas vamos lá. Esse trabalho de consultoria que o representante fazia era fundamental. E por que ele teve um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil? Porque ele saía para fazer uma rota, às vezes uma semana fora de casa, 5 dias fora de casa, e ele fazia essa rota, e cada loja que ele visitava, ele tentava levar um pacote de empresas que atendesse aquela loja. E então ele ia levar várias soluções, normalmente
necessariamente não concorrentes, mas complementares. Se ele conseguia fazer isso, ele teria um faturamento muito maior para a viagem que ele fazia. Então ele buscava representadas, que fossem complementares. E ainda funciona quando você não pode ter o ônus de um vendedor pago, porque o seu volume não justifica o custo fixo de um vendedor. O volume tem que ser grande. Se o volume é muito grande, é melhor o modelo vendedor. Qual é o ponto limite? Cada negócio tem que fazer suas contas. Mas é assim, se você está começando, começa com o representante. Ele normalmente é um professor sobre o que tem no mercado. Ele vai te ajudar a escolher o produto e a posicionar o preço. Ouça o representante, mas não deixe de instruí-lo em detalhes. Né? Nossos treinamentos, eu fiz vários treinamentos de representante, vem muita pergunta, só que às vezes eles sabiam mais que eu, dependendo do produto. Então é uma interação interessante. E lembra, são pessoas extremamente preparadas. Não vai com conversinha pela metade que não sai nada. Né? E o vendedor, quando crescer muito, quando você estiver forte, vai para o vendedor. Pois não, Marcelo. E uma coisa que a gente sempre traz, né, essa questão do vínculo, né? Muitos representantes, ele tem várias pastas, né? Perfeitamente. Então, se ele tem uma pasta, né? Se esse produto aqui custa 30% mais caro do que esse aqui, o cara vai chegar na hora, você não quer esse? Empurra o outro. Às vezes são produtos concorrentes. Então é importante, na nossa leitura, criar o vínculo do representante com as pessoas da indústria. Né? Porque esse vínculo é CPF com CPF. Isso. Por mais que tenha uma relação comercial. Mesmo, né? Isso mesmo. A gente vê algumas indústrias ou empresas que ela quase que assim, isso aqui é sua obrigação, você tem que vender e pronto. E aí, se alguém tem dando mais atenção para ele, ajudando, né? Não vai dar certo. Assim como a indústria, a preocupação da indústria é no varejo fazer com que tenha o sellout. Né? Sell-in e sellout. Tem que ter a entrada e a saída do produto. No representante é a mesma coisa. Eu preciso dar uma vazão e uma ajuda para ele poder vender mais. Exato. Né? Se eu quero só sobrecarregar o cara, acaba não dá. Não, você tem que instruí-lo. Isso. De forma e modernizar a informação dele. Né? Uma coisa muito interessante que eu vi poucas vezes, mas vi. Essa relação CPF do representante com o cliente, em alguns casos, ao longo dos anos, ganha tanta força, lealdade e honestidade, que o que faz o comprador? Ele abre ou os arquivos ou autoriza o representante no estoque dele, o cara vai, olha o que tem no estoque, conhece o perfil da loja, faz lá as contas dele, chega para o vendedor com o mix que ele deveria comprar naquele momento e o que ele tem que promover que está parado. E eu vi, raras vezes, mas vi o comprador assinar o pedido que o cara levou, sem mexer no pedido. O cara sabia mais do negócio que o próprio comprador. Exatamente. Então, ele faz um trabalho consultivo. Lembra que ele vai voltar lá o mês que vem. E no outro mês, e no outro mês. Então, ele tem que fazer uma coisa bacana para que esta consultoria tenha representatividade e tenha valor. E aí eu acho que entra muito o papel da indústria também ser consultiva com o representante. Né? Entendendo que ele é o canal que vai dar vazão a essa produção. E isso é bastante comum também, não só na indústria de construção, mas bastante na indústria têxtil ou indústria de moda, né? Em artigos de moda no geral, que o representante tem total acesso às informações do varejista, às informações de estoque, de volume de saída, né? De giro. Então, quanto mais a indústria também conseguir absorver essa informação do representante, da ponta, do cliente que ele atende, e conseguir dar opções para ele ofertar para o cliente, melhor ainda. Claro. E aí pega o gancho do Marcelo, falou de sellout, você falou de giro. A digitalização do varejo, das relações, permitem hoje, e a gente conhece startups que atuam nisso, a gente sabe que dá para fazer, uma delas, tudo dentro da LGPD, ela consegue te dar, em tempo real, o sellout daquela loja, naquele mês, por produto. Então, o que aconteceu? O que vendeu até agora nessa loja? Partindo do princípio, que hoje é fato, não se vende mais sem nota. Quando você vender sem nota, você não tem ideia do que está acontecendo. Você vai demorar muito mais para reagir. Né?
Então, partindo do princípio que basicamente não existe mais comércio sem nota, você consegue ter uma visão atualizada. E se você trabalhar com a história daquele mercado, com os parâmetros da população, da cidade, da região, você consegue trabalhar com o passado e projetar o futuro. Então você consegue construir digitalmente uma proposta que depois o especialista, o consultor, vai refinar, porque às vezes chegou um produto novo, às vezes tem uma novidade naquela cidade que o computador não consegue ver, ele vai dar essa refinada e você consegue prestar um ótimo serviço, que você falou da indústria ajudando o lojista. Exato. Isso é fundamental. Né? Quanto mais próximo tiver a indústria do lojista, maior a chance de sucesso. Tem uma frase legal do Silvio Meira, né? Que é um cientista aí bem interessante, e ele fala assim que as empresas são redes de pessoas que resolvem problemas de outra rede de pessoas. Né? Então, o problema da indústria não é só fabricar o produto, né? Exato. Ela tem que é uma rede de pessoas que tem que resolver o problema dos varejistas, Exato. que é vender mais, por um acaso, o produto dele. Exato. Então, tem essa... E esse exemplo é muito bom, porque se a gente lembrar o que a gente falou agora do Vale do Silício, Sim. aquela palestrante que nos contemplou lá com seus conhecimentos, a Michele, ela fala o seguinte, ela fez um ranking dos últimos 10, 12 anos, qual foi o maior motivo de fracasso de novas startups. E entre os 3 primeiros está não atender a uma dor real do mercado. Parece óbvio, mas acontece. Você não está atendendo uma dor real, uma necessidade real. Então, entender a necessidade daquele lugar, as tendências daquele lugar, é algo fundamental, é ponto de partida, não é ponto de chegada. É um pouco alinhado com a mentalidade de inovação israelense, né, de ser apaixonado pelo problema e não pela sua solução. Exato. Né, que você consegue desenvolver algo que de fato gere valor quando você olha para o problema e se aprofunda para as possibilidades e necessidades daquilo, e não pela sua solução, porque aí você pode criar algo raso. E aí tem um ponto interessante, você tem que estar sempre insatisfeito com o que você está oferecendo. Se você não tivesse inquietude, você relaxa. E aí você para. Eu às vezes atribuo uma brincadeira junina aqui do Brasil com a nossa vida profissional. Lembra da brincadeira do pau de sebo, que tinha o dinheirinho lá em cima e você tinha que subir aquele poste cheio de graxa ou de sebo? Meu, era um problema. Mas qual era o segredo? Você não podia parar de subir. Porque se você parasse de subir, você descia. E é assim todo dia. Então você tem que continuar aprendendo, tem que continuar se instruindo. Quais são as ferramentas, o que ele tem. Você parou, acomodou, é o pau de sebo. Você está descendo. Vai escorregar. Não tem jeito. E até pegando o gancho do que o Marcelo estava falando, e dessa necessidade, hoje, com tecnologia, você conhecendo tão bem o seu cliente, Sim. Você vê mercados e ofertas tão nichadas que Sim. a questão não é muito produção ou novas tendências. Cara, você conseguir focar na necessidade de uma pessoa, de um grupo, de uma comunidade. Que é o seu alvo. Exato. E aí fazer com que alguém Sim. consiga traduzir isso, dar vazão. E essa é a grande importância você do tem que representante. conseguir, além disso, que este consumidor perceba o valor da solução que está levando para ele. Porque se ela não for entendida, ou se chegar antes da hora, ou depois da hora, infelizmente, você vai voltar para casa sem pedido na maleta. E falando sobre o timing do produto, né, a gente vai falar aí para quem já comeu um alface murcho, né? Aquele alface que passou do ponto, né? Mas essa é só uma brincadeira aqui para introduzir um tema do qual o Ricardo é especialista, que a gente teve a experiência lá de provar o alface, né, da Fazenda Cubo. E você come igual fandangos, assim, igual salgadinho. Você tira e vai comendo. Exatamente. Dá pra levar Bacana. no cinema, né? Exatamente. Se o Cinemark substituir a pipoca lá. Pô, já tem sabor? Alface com sabor, não? Não. Doce, não tem. salgado, Não, chocolate? Não tem. Tem mais. Tem cores diferentes Tá. e você pode associar alguns sabores dentre as 6 espécies mais populares que tem. É a alface mais amarga, mais. Mas eu trouxe esse assunto aqui para você contar um pouquinho pra gente, o Ricardo, né, contando, acho que um pouco, até uma história que eu lembrei agora, tem um cara que fez a melhor cerveja do mundo, né? Tinha aquela cerveja Deus,
que ganhou como a melhor do mundo. E o pessoal, um cara relativamente novo, tem vários empreendimentos aí, bastante conhecido. E o pessoal disse, pô, mas você conseguiu fazer, né, uma cerveja melhor do mundo em tão pouco tempo e tal. Ele falou, não, mas meu avô já era padeiro e já trabalhava com fermentação com o pai dele. Perfeito. Ele falou, desde o meu bisavô a gente está aprendendo na família o que é fazer uma fermentação para eu conseguir chegar na minha geração. Né? E eu achei legal porque você estava contando a história dos seus avós aí, né, que já eram empreendedores, um fabricando velas, né, vela e outro pincel. Então, essa veia de empreendedorismo que traz um pouco essa história do pau de sebo, de não poder parar. Então, Ricardo, além de empreender aí na carreira, vamos dizer assim, em outros CNPJs, né, teve a oportunidade de construir outras coisas, e uma é a Fazenda Cubo. Exato. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Meu filho é engenheiro ambiental e em determinado momento ele teve a visão de que a produção de comida mais perto do consumidor seria bom. Aí ele foi pesquisar e ele descobriu que no Brasil, na cadeia da produção de hortaliças, aproximadamente metade do que sai do campo vai para o lixo. Então, por quê? Porque a cadeia é longa, a cadeia é lenta, e tem uma série de coisas no caminho. Pô, isso é um absurdo. Né? Vamos cuidar. Esse foi o primeiro ponto. Aí, problema com alimentação de qualidade. Né? Você tem que ter alimento de qualidade sem tóxicos. Então, dá para fazer um produto que chega rápido na casa da pessoa, sem ter que ter sido higienizado, porque nunca teve contato com tóxico, você pode comer na hora. Chame como quiser o produto químico aí que foi usado. E ele ficou pesquisando e um dia deu um estalo, né? Ele me comunicou que tinha pedido demissão, que a partir daquele dia ele já estava livre no mercado, que ele queria empreender e queria fazer isso. Eu tomei um choque, falei, nossa, mas o que você conhece disso? Não, eu vou aprender. Então não teve o avô, não teve o bisavô, se debruçou aí nas fontes e ele tem uma capacidade de aprendizado absurda, então ele foi construiu alguns modelos, validou com fazendas existentes. Naquele tempo no Brasil não tinha ainda, então ele chegou a visitar algumas na Europa, algumas nos Estados Unidos, interagiu com outros garotos como ele que estavam cuidando desse negócio, construiu um modelo, juntou dinheiro e aí construiu o modelo que ele começou em 2018, começou a produzir em 2019, que é uma fazenda vertical urbana. O que é vertical? Ela não é extensa, ela tem, no nosso caso, 6 andares de cultivo. Então, a iluminação é por LED, o ar que passa lá é filtrado, a água é por hidroponia ou aeroponia, irrigando as raízes das plantas, e você tem um ambiente ascético. Então, para entrar lá, tem que passar higienizador na mão, pôr gorrinho, porque não pode cair um cabelo, trocar o sapato, porque vocês não fazem ideia o que entra por uma sola de sapato, então você troca o sapato ou põe um propé, né? Se você vai trabalhar na colheita, você tem que trocar sua roupa para poder embalar. Normalmente a gente embala, sempre a gente embala nesse ambiente para você poder chegar em casa, abrir o saquinho e comer. O Brasil já tem vários produtores com tecnologias similares, que a gente um aprende com o outro. Tem congressos já específicos de Urban Farming, que é o Instituto Agronômico de Campinas que faz, e a gente está aprendendo todo dia. Hoje, esse mix de alface é realmente o carro-chefe nosso. Tem uma série de temperos, tem rúcula, tem kale, tem manjericão, enfim, tem um monte de coisa que os restaurantes demandam. Mas o curioso foi, Marcelo, que a gente cresceu nos primeiros anos em cima dos restaurantes. Eles queriam um produto com pouco consumo de tempo, com confiabilidade total no que eu estou servindo. Eles, obviamente, sempre auditam as nossas produções, nosso jeito de embalar, enfim, além das certificações que a gente tem que obter de empresas específicas, porque eles querem poder abrir, como você descreveu muito bem, abrir igual um salgadinho e comer. E curioso, nós tivemos um feedback de uma cliente que foi muito bonito. Ela falou, meus filhos agora, na frente da televisão, comem alface, não comem pipoca. Eu estou muito feliz. Né? Então, isso foi, ela falou assim, de coração. E é muito importante ouvir uma coisa dessa. Então, a gente, na virada de 20 para 21, com o preço da energia e a subida significativa do dólar durante a pandemia, inviabilizou a continuidade com os LEDs.
porque a gente não ficou feliz, apesar do grande desenvolvimento que tivemos, com a disponibilidade dos LEDs agrícolas no Brasil. Cada ano está melhor, mas a gente foi numa empresa de bioengenharia dos Estados Unidos, que há 2 anos atrás foi comprada por um alemão, onde a gente encontrou uma fonte de luz bacana que cuida da planta e do consumo de energia. Quando eu falo cuida da planta é que não basta que a planta cresça, ela tem que ser gostosa, bonita e crocante. Então você tem que combinar. E para que a luz tem que ver com isso? Vocês não acreditam, a luz muda tudo isso. É impressionante. E um dos desafios de um agricultor, gente, é produzir rúcula. É uma planta de especificidades inimagináveis. Se esquentou, se esfriou, se fez mais... Nossa, ela é cheia de história. Mas quando ela sai, é uma delícia. Né? A preocupação do filho do Ricardo, né, que eu acho que quem cuida da operação lá é do próprio Ricardo, naturalmente. Não, eu não cuido nada. Eu sou carrega o gene, né? Não, mas você deu o gene, né? Ah, talvez. Aí... E aí ele estava falando da embalagem, né? A sua preocupação chega no nível que a embalagem não pode suar por dentro. Não pode suar. Não. Você não vai comprar alface que você não está vendo a cor da alface? Você tem que ver a cor, você tem que ver se está bonita, você tem que ver se está assim... É isso que eu quero, né? E você não faz isso se ela não tiver. E a gente, às vezes, demorou muito tempo para desenvolver a nossa embalagem atual, porque tudo que tem no mercado tem um adesivão lindo, bonito, feito por um designer, mas que tampa a alface. Então, o desafio para o nosso designer foi, não pode tampar a alface. O produto E a Maíra, que desenvolveu a nossa embalagem, ela conseguiu, fazendo um conjunto lá de cores e desenhos, recortar para que mais de 50% da embalagem seja transparente. E de cima a baixo. Todo mundo corta no meio, para você não ver o fundo. A nossa é na vertical, para você ver a ponta e o fundo. Né? Que legal. Então, foi interessante. Tudo isso aparece. São os tais desafios que você tem que ir resolvendo, mas você tem que ouvir o cliente. E, Ricardo, e nessa mudança de carreira, né, do seu filho, ele estava no mercado financeiro, completamente outro. Na verdade, estava no mercado de energia e água. Energia e água. Tá. Primeiro foi água, depois foi para energia. Então já estava num... Já. Tangenciando. Então, meu filho sempre fala uma coisa interessante. Meu filho chama Paulo e ele fala que o meu pai interferiu muito na formação, nessa paixão que ele tem pelo meio ambiente. Porque lá no sítio tinha horta, tinha planta. Meu pai, avô dele, chamava para plantar, para mexer, tinha horta e não sei o quê. E vamos cuidar das plantas, das árvores. Nós temos uma reserva na Mata Atlântica significativa, 50% da nossa propriedade é preservada já há 80 anos, e é impressionante esse parque. Então isso influenciou na construção da consciência dele. E essa consciência que levou o Paulo a desenhar esse funcionamento desse jeito da Cubo. A gente apanha toda semana. Entrou um bicho lá dentro, como é que você tira? Você não pode usar veneno. Então, uma vez nós tivemos que comprar um tipo de joaninha que comia o mosquitinho que entrou lá, porque a joaninha não come alface. Isso chama-se controle biológico. Então, isso você tem que ter todo um procedimento, traz um que não fica na alface, que não come alface, mas quando morre o outro, ela também desaparece e dá tudo certo. Então, são cuidados que a gente vai aprendendo. É um desafio atrás do outro, mas é gratificante. Primeiro, interagir dentro da família e, segundo, ver onde eles estão chegando. E sua filha também tem um pois negócio, né? Aí que você tem razão. O DNA foi pesado. Meu filho desenvolveu esse tema, e vem dos meus avós, né? Que foram empreendedores. Eles foram, eu não fui, eu desenvolvo dos outros, mas não o meu. E ele, então, criou essa fazenda, e a minha filha, quando se casou, mudou para a Espanha para acompanhar o trabalho do marido. Ela chama Patrícia, e ela desenvolveu, durante a pandemia, a moda de segunda mão, que ela chama de vintage. Mas com uma grande diferença, com uma curadoria extraordinária. Então, ela monta coleções com peças que ela compra no mundo inteiro, monta a coleção, e você vai lá, se identifica com uma coleção e compra as peças que você quer. Então, a base dela é Barcelona, mas ela vende muito para a Alemanha, para a Inglaterra e para a Itália. Não necessariamente. E tem um mercado todos os meses, primeiro fim de semana, onde a Patrícia, então, expõe seus produtos. E, com o fim da pandemia, o negócio 100% digital está sendo questionado pelos clientes. Eles querem sentir o tecido, eles querem ver como fica. Óbvio que se não servir, pode devolver, mas se eu puder provar antes. Então, ela está nesse momento, se Deus quiser, concluindo
o projeto da loja física para complementar as vendas por internet. E uma coisa muito legal, né? Eu tive a oportunidade de ver a palestra do Paulo, né? Sim. E você estava comentando da Patrícia também, a questão da coerência, né? Que você estava comentando. É verdade. Se puder comentar um pouquinho, acho que super importante, tanto a questão do propósito quanto da coerência. Isso. Eles, tanto o Paulo quanto a Patrícia, eles são muito rigorosos com as opções que fazem. Então, assim como você não vai ver o Paulo comendo uma fritura gordurosa, feia, você não vai ver a Patrícia, olha só, comprando moda de grande volume. Ela quer comprar de pequenos produtores que cuidam da origem da matéria-prima, cuidam de quem produziu, que tem um design aprimorado, que talvez tenham poucas peças iguais, e que é esse cara que ela procura e vasculha para escolher o que ela veste. E ela foi estilista, foi desenvolvedora de coleções nesse mercado. Então ela aprendeu e aí ela fugiu desse mercado para começar tudo de novo. É difícil, mas é até a história. Ou você tem seus valores e fica firme a eles, se são bons ou não, é uma opção de cada um, mas você tem que ser coerente. É isso que o Marcelo gostou que eu comentei com ele. E talvez um ponto de partida seja vendo o que eu não quero. Tenho uma certeza do que eu não quero. Isso mesmo. Perfeito. Você pegou o ponto. Porque não dá para você selecionar tudo. Mas se você selecionar o que eu não quero, você já tem um excelente caminho pela frente. Eu não quero fumar, eu não quero comer fritura, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Você já melhorou muito, né? Tem uma coisa que eu fiquei chocado esses dias, que é o problema da obesidade. E o problema da obesidade tem várias discussões. Na minha opinião, a maior delas é a falta de informação do que você não deveria comer. Então, eu fico feliz com o trabalho do Paulo, porque se as crianças trocam a pipoca pela alface, é o primeiro passo para melhorar o mix do que elas ingerem. Né? Você não pode restringir, mas ajuda a refinar esse cuidado. Né? Porque às vezes é por falta de conhecimento. Isso é muito triste. É falta de conhecimento. É uma delícia comer um pastel frito ou uma coxinha frita. É uma delícia, não se discute. Mas se eu comer isso todo dia, vai dar alguma besteira. Sim. Né? Então é preciso dosar esses excessos, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A gente sabe disso. Muito bom. Muito bom. Estamos indo para a nossa reta final aqui. Queria compartilhar uma coisa muito legal. Que a gente, quando estava no Vale lá, né, a gente chegou um pouquinho antes. Eu fui com a família, com a Cris, com a Malu. E aí a gente alugou uma bicicleta lá, né? E a gente... o vendedor tentou fazer o trabalho dele e eu não deixei. Eu fui o departamento de vendas, porque o vendedor, a gente estava alugando 3 bicicletas, ele falou, ó, para sua esposa e para sua filha, acho que você deveria alugar elétrica, né? Porque, pô, o passeio é longo e tal. E eu falei, não, pô, aqui é nóis. Super pai! Super pai. Aí a gente alugou uma elétrica e alugou 2 de pedal normal, né? E obviamente que minha filha não conseguiu ir na de pedal normal. E aí a gente teve que ficar indo e voltando e passamos um perrengue lá O Marcelo passou com a gente na rota que eles fizeram. Eu falei, não é possível que você fez ela subir aqui. E aí, então o modelo era assim, a Cris e a Malu iam de bike elétrica, então só tinha uma. Então, e a Malu, ela parava, eu pegava a bike elétrica, voltava, entregava para a Cris, pegava a bike de pedal, imagina. Olha, aí andava mais um pouquinho com a Malu, voltava. Mas aí o Ricardão me ensinou uma coisa muito legal, que o que vale, que fica são as experiências, né, com os filhos. Perfeitamente. Então, jamais ela vai esquecer essa experiência e essa coisa lá. Até esses dias eu mandei uma mensagem para ele. Que é verdade. Você foi no jogo de futebol com ela. Levei minha filhota para ver o Palmeiras, aí foi uma experiência muito legal, com o Giba também estava junto. Que bom. Foi para ver o Abel, né? Então, foi melhor. Então, mas antes da gente finalizar, eu queria deixar mais 3 coisinhas para os vendedores. Perfeito. Que são o nosso público-alvo. Primeiro foi uma atitude que eu tomei, né? Que eu acho que é algo que eles podem cobrar dos seus líderes. Eu queria muito ir sempre com eles nos clientes, eles faziam o roteiro, eu aprovava o roteiro e eu ia lá. Então eu queria conversar com fulano, com ciclano, o que tem, o que está acontecendo, parará. E eu sempre era questionado pelo dono da loja ou pelo comprador, enfim, a pessoa que nos recebeu ao final. E por que o senhor veio aqui? Aliás, o que o senhor vai me apresentar? Ainda chamava de senhor. Por que o senhor vai me apresentar hoje especial que eu não tenho? Eu falei, como assim? Não tem uma promoção, um preço, um produto, um prazo? Eu falei, olha,
Eu até teria, mas antes de sair do escritório, eu assinei uma procuração para o vendedor que eu não posso falar disso. Então, se você quiser, pergunta para ele, porque ele vai saber muito mais do que eu e ele tem autoridade para provar. Eu não tenho mais. Então, era uma brincadeira, a pessoa entendia a mensagem na hora, mas o meu objetivo é, se eu fizer o trabalho do vendedor como líder, naquele momento, para que ele vai falar com o vendedor daqui para frente? Então, a gente tinha que deixar na mão dele o poder de decisão e a confiança, sem discutir na frente do cara, que o que ele estava oferecendo era o melhor que ele podia oferecer, que ele não tinha que perguntar para mais ninguém. Era uma forma de deixá-lo, o vendedor, mais responsável, inclusive, porque ele sabia que a gente ia olhar o que ele estava fazendo, mas ele tinha o poder para isso. Então, essa foi uma experiência. E a segunda coisa, você falou da experiência com a filha e do que passa. Nós, quando estamos na área comercial, temos uma agenda complicada. Eu, por muitos anos, dormi em casa menos de 180 dias, ou seja, metade do ano eu estava batendo perna em algum lugar do mundo. E desses dias, a maior parte era visitando o cliente. Seja no interior da Colômbia, na fronteira do México, lá em São Luís, lá no interior de Santa Catarina, você estava em algum lugar com alguém para ver um projeto bacana. Então, é uma pergunta interessante. Como fica a experiência da família com essa ausência prolongada? Felizmente, quando eu comecei essa vida, eu assisti uma palestra do Roberto Chiniachi, que não lembrei do nome dele, que estava na palavra, aqui na sua biblioteca. As crianças sabem muito bem se quando você está com elas, você está físico ou está com o coração junto. Elas sabem, não me pergunta como, elas sabem. Então, mesmo que eu ficava, que eu não dei atenção em termos de quantidade, elas sabiam que quando eu estava com elas, eu estava mente e coração com elas. Podiam perguntar, interagir, eu estava observando tudo e cada detalhe e cada coisa que eles falavam, perguntavam ou expressavam. Então, mais importante do que estar junto é estar de verdade junto. Eles sabem que você não está lá porque você não quer, que você está ausente por alguma coisa. Mas quando você está presente, você está de verdade presente. E é isso que eles querem. Né? E até naquela ocasião, estava começando a ter telefone, e eles sabiam o meu celular, que eu, sei lá, que ano eu comecei a ter celular, e eles sabiam que não importa a reunião que eu tivesse, se eles ligassem, eu atendia. A mãe deles não, mas eles eu atendia. Eles nunca ligaram. Mais de 20 anos. Por quê? Porque não precisava. Se ligassem, eles sabiam que minha conversa era telegráfica, era 3 minutos. Então, fala o que você quer falar. Né? Então, essa é uma coisa interessante. A qualidade do tempo, eu falo para todos os vendedores, porque a gente sabe que a gente sai, às vezes, uma semana. Né? Sai na segunda, volta na sexta. Mas quando você estiver lá, você tem que estar lá. Esquece o joguinho, esquece o WhatsApp, esquece o que for. Você tem que reservar um tempo bacana, de verdade, de coração, porque eles merecem. A família tem que estar realmente na sua prioridade. Excelente. Tivemos aqui uma aula com o nosso conselheiro aqui, Ricardo Bresciani. Obrigado pela presença. Prazer Ricardão. estar com vocês, Marcelão. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Espero que todos estejam conectados conosco, lembrando de acionar o sininho, se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com os colegas. Muito bom. Se vocês gostaram, lembrem-se que a vida então é igual o pau de sebo, se você parar, você escorrega. Para baixo. Para baixo. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado a você que ouviu e fique à vontade para comentar. Aliás, qualquer coisa. Quem quiser comer o alface à la Fandangos, o Paulo vai me matar porque eu falei isso, mas o alface crocante, belo e bonito, os links vão estar na descrição aqui da Fazenda Cubo. O Alvinho tá ali na retaguarda, vai colocar pra gente. E quem quiser conhecer mais o Ricardo, vamos colocar o link também dos Game Changers. Aí já conhece a Startse, muito bom, já conhece a Fazenda Cubo, Perfeito. o Paulo e um pouco mais do Ricardo aí. Muito bem. Um documentário. Conta rapidinho aí como é que foi. O quê? Game Changer. O Game Changer? A gente nem sabia que era Game Changer, né? O pessoal da Startse estava começando a produzir vídeos dos membros da academia e nos convidaram, mandaram o roteiro, foram lá, passaram uma tarde filmando com a gente, pediram outras informações da outra unidade que é fora de São Paulo, nossa história pessoal, tá? De repente,
Final de setembro, está tudo editado numa qualidade incrível e tem aquele videozinho lá de poucos minutos, numa intensidade genial. Então foi uma experiência bacana. Obrigado por lembrar, Marcelo. Isso aí. O link vai estar aqui na descrição, assim como os contatos aí do LinkedIn também do Ricardo, para quem quiser conhecer. Ricardão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você. Obrigado Giba. Obrigado, pessoal aqui. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Vendas, vendas, vendas. Uou!